E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, o assunto que eu vou passar para vocês hoje é um assunto bem pouco falado. A gente vê muito isso em lei da atração e como criar a sua realidade, mas ninguém fala exatamente como que a sua mente te sabota tanto a ponto de você não conseguir realmente co-criar a realidade que você imagina, com a realidade que você idealiza na sua cabeça. Hoje eu vou passar isso para você de uma forma bem simples, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar de fato como que você hackeia a sua mente, consegue, digamos assim, manipular a sua mente de uma forma que você cria realidades que você realmente deseja. Você criar realmente aquilo que você imagina, aquilo que você espera. O primeiro ponto que eu quero passar para vocês aqui, a nossa mente ela tem um negócio chamado subconsciente. O subconsciente nada mais é um HD onde guarda todas as informações do passado, principalmente da infância, lá realmente da infância mesmo. Tem pessoas que dizem arriscar até que tem memórias da época que você estava na barriga da sua mãe. Então, tudo isso é verdade, real, tem documentários, tem dados científicos que comprovam realmente essa questão da memória ser muito profunda. Então, tudo isso fica guardado não só no cérebro, né, mas na nossa mente profunda, na nossa mente subconsciente. E é nela que tem os nossos bloqueios. Mas por que eu tô falando sobre ela? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela não entende o que é verdade do que é mentira. E isso faz com que a gente crie vidas, ou seja, crie realidades na qual você mesmo não tem consciência de que o que você está vivendo realmente é culpa sua, por motivos ocultos, no qual eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Mas a nossa mente, ela não entende o que é verdade do que é imaginário. Porque constantemente quando você pensa em fazer um novo projeto, fazer alguma empreitada nova na sua vida, você vai se deparar com esses bloqueios, que são nada mais, nada menos do que projeções mentais. Você imagina, você cria mentalmente. Quando você cria mentalmente, você na verdade está criando uma realidade paralela. Isso poucas pessoas falam. Então a nossa mente, ela projeta imagens, e quando a gente projeta essas imagens para o nosso cérebro está sendo entendida como se fosse algo que eu estivesse realmente vivendo ali, vivenciando de fato. Então isso acaba fazendo com que a gente fique num ciclo constantemente, um ciclo repetitivo, ou seja, sabe aquela situação que você não consegue sair daquela situação, sempre a mesma coisa, sempre leva tudo a mesma coisa, e você nem para analisar do porquê que você está vivendo aquilo ali da mesma forma de novo. Aqueles ciclos que sempre se repete e você olha para trás e fala, cara, 3 meses atrás eu vivi exatamente o que eu estou vivendo. Esse ano eu estou vivendo exatamente a mesma coisa que eu vivi no ano passado. Por que isso está acontecendo? Entende? E eu posso te falar para você, não é sobre você na maior parte das vezes, é sobre o que tem dentro da sua mente e como você administra isso. Porque pensa só, uma pessoa que tem um trauma sobre vamos dar um exemplo, tá? Tem pessoas que simplesmente não saem da cidade que moram porque tem trauma de cidade grande e elas nunca foram para uma cidade grande, então elas não têm consciência de como é de fato, mas elas criaram uma imagem mental na cabeça delas do que é. E por conta dessa imagem que ela cria, ela realmente acredita naquilo ali, e a mente dela, por conta do cérebro estar processando aquilo como realidade, ela vive aquilo ali como se realmente fosse verdade. Então, ela fica com um medo, que na verdade é uma antecipação de algo que não é real de fato, porque ela não experienciou até chegar lá na cidade e ver se é realmente aquilo que ela estava projetando era verdade. Então é tudo uma imaginação, é tudo uma criação mental. Então esse poder oculto, ele já existe há muito tempo e tem muitos documentos, principalmente a Bíblia. Na Bíblia fala sobre isso, né? Assim como é em cima, é embaixo. Que nada mais é que uma metáfora querendo dizer que do jeito que você é dentro de você, você também externaliza isso para fora. Então, se você tem medo de falar com pessoas, a tendência é que você não saia muito de casa. Então você está entendendo como que isso mexe com a sua vida diária, como que isso projeta como você é, como você vai ser. Isso tudo é a criação da realidade.
Então, a sua mente, ela funciona desse jeito. Uma outra situação que é interessante falar, antes da gente falar sobre como programar a sua mente para você criar uma realidade condizente com o que você realmente quer, dos medos, dos seus bloqueios. Porque pensa só, você foca a sua atenção naquilo que você quer. Não é naquilo que você quer, mas é naquilo que o seu programa mental está acostumado a focar. Então, um exemplo do medo que eu tinha falado agora há pouco é basicamente isso. Você pensa, você foca naquela situação e aquela situação ela expande. Isso é uma das leis que eu já abordei isso aqui no meu canal, inclusive eu falo sobre as leis mentais, que nada mais é que são regrinhas que a sua mente segue assim, automaticamente. Todo mundo, isso é batata, é com todos. Então, essa lei da expansão nada mais é do que tudo que você foca a sua atenção expande. Expande como assim? Pensa, cara, se você começar a pensar em um problema, você vai começar a atrair várias conclusões acerca daquele problema que vai cada vez mais aumentar. É como se fosse um efeito de bola de neve, literalmente. Então, quanto mais eu penso acerca de um problema, mais aquele problema tende a crescer, tende a aumentar, tende a expandir. E aí fica infinito. Agora imagina você pensar acerca de algo que realmente você já sabe que te bloqueia, e você pensa mais e mais e mais e mais, qual o rumo que você acha que a sua vida vai tomar? É obviamente que o resultado vai ser negativo, porque você está focando a atenção em algo que está, ao invés de fazer bem, fazendo mal. E esse é um dos bloqueios que a gente cria com nós mesmos. Então pensa, se você começasse a focar sua atenção no que realmente vai trazer uma solução prática para a sua vida, você vai perceber que você vai começar a criar ideias que vão te ajudar a dar motivos para você sair da onde você está. A única coisa que vai te paralisar nesse processo é as suas crenças com relação às ideias. Vou dar um exemplo para você. Quando você pensa muito em como resolver um problema, você vai perceber que quanto mais você pensa na solução, mais soluções aparecem, mas quando você chega na hora da prática, você percebe algo te paralisando. Esse algo que te paralisa nada mais é do que um bloqueio com relação a uma criação de antecipar o que pode acontecer. Isso é outro poder que a nossa mente tem. Só que você percebe como ela usa contra nós mesmos? Isso é muito louco, cara. Então, quando você pensa em fazer algo e você não faz, você é bloqueado emocionalmente, eu tô falando, tá? Você vai perceber que você não vai conseguir prosseguir porque você tem uma antecipação. Você cria um cenário do que vai acontecer e você acaba não fazendo nada. Então, isso é um efeito contrário que a nós mesmos usamos contra nós, né? Eu estou até confundindo o que eu falei, mas eu quis dizer que isso a gente usa contra nós mesmos. Então, a gente não consegue criar a nossa vida porque a gente está constantemente criando motivos pelos quais a gente não consegue fazer determinadas coisas que realmente vai dar um passo à frente na nossa vida, que vai elevar o nosso nível. Agora eu vou te ensinar como que você vai tirar esse bloqueio e começar a hackear a sua mente para você usar a sua mente realmente ao seu favor. Como que você faz isso? Primeiro eu vou te explicar algumas coisas extremamente básicas. A sua mente, ela tem um negócio dentro de você que se chama self-talk. Sabe aquela vozinha que você tem constantemente que conversa com você? Então, existe até um livro que fala sobre isso, que é o Mais Esperto que o Diabo. Tem muitas pessoas que têm essa conversa dentro de nós que mexe tanto com nós negativamente que a gente não consegue se dar bem em situações na vida, porque a nossa vozinha fala que a gente não vai conseguir, a nossa vozinha fala que a gente vai dar errado, que vai dar muita merda e por aí vai. Cria motivos para não dar certo. E essa vozinha se chama self-talk. Por que eu tô falando sobre ela? Porque a nossa mente, ela dá motivos para nós fazer algo ou para nós não fazer algo, dependendo também não só do que você pensa. Observe o que eu tô falando, isso daqui é valioso, mas do que você fala internamente. Ou seja,
Vou te dar um exemplo. Quando você pensa em algo, em fazer algo, e você internamente sente vontade de fazer e sente que vai dar certo, mas a sua vozinha ela fala que não vai rolar, que não vai acontecer, automaticamente essa coisa não acontece. Você vai ficar bloqueado. Agora, quando você entender que está vindo um bloqueio, eu estou falando de forma ampla para você aplicar na sua vida de acordo com o seu cenário, tá? Não estou te dando uma coisa bem específica, porque isso é uma técnica que se aplica de acordo com aquilo que você vive na sua vida, tá? A técnica da pergunta. Como que ela funciona? Como eu te falei, você tem um diálogo interno. Quando você pergunta para esse diálogo interno, dentro de você, você faz questionamentos, como até coloquei aqui a pergunta, quando você pergunta o seguinte, você vai tentar fazer alguma coisa, e aí você não consegue, ou você, antes de começar a fazer, vem uma crença para te parar, um bloqueio. Você começa a perguntar, quem me ensinou isso? Quem me ensinou a pensar desse jeito? Aonde eu aprendi isso? Quem me ensinou que não pode? Quem me ensinou que não dá? Cara, você vai perceber, eu tô falando exemplos de perguntas, não é só essa pergunta que existe, mas existem várias. Você que vai criando essas perguntas. Porque quanto mais você se questiona, é como se você estivesse colocando tuas próprias crenças negativas contra a parede. Aí, Johnny, por que isso funciona tão bem? Porque quando você pergunta para sua mente, ela mesma busca informações pelo qual aquilo é verdade. Só que se ela não tiver motivos para comprovar aquilo para você, ela não te mostra. E aí ela mesmo se contradiz. Então a sua mente ela começa a pensar, é verdade, não tem, ninguém me ensinou, verdade, então vai lá. Então as suas emoções elas se desbloqueiam quando você faz esse processo de questionamento, entende? Então se questionar do porquê você é incapaz, quem te ensinou isso, a sua mente desbloqueia quando você questiona. E olha que loucura, é se questionar. Você entende? Se questionar, se colocar contra a parede. Quando você faz isso, você se desbloqueia automaticamente, tá? E a outra coisa que é importante também é a visualização. Cara, pensa o seguinte, eu constantemente, quando eu realizei objetivos em pouco tempo na minha vida, eu fazia duas coisas. Eu escutava música que mexiam com as minhas emoções para fazer o acontecer. Sabe quando você precisa de um up? Então, esse up, cara, quando eu precisava desse up, eu escutava metal, filho. Eu escutava metal, rock metal, sabe aquele metal, né? Cara, eu escutava isso e eu ia pra luta, porque eu começava a escutar, a minha mente, ela começava a criar cenários, força, era inacreditável. E eu ia pra luta, velho, entendeu? É o que eu precisava naquele momento. Então a música, alinhada com a imaginação, ela cria e potencializa a sua criação de realidade. Bom, pessoal, esse conhecimento que eu te passei com certeza vai te ajudar a você desbloquear sua mente e a você a criar a sua realidade de uma forma muito mais eficiente, sem precisar comprar esses cursos aí que te mentem, que falam um monte de coisa, que no fim das contas tem conteúdo de graça aí, porque o Jânio tá te dando de graça. Então, lá ele, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui qualquer dúvida que vocês tiveram. E é isso. Tamo junto. Valeu.